irmãos e queridos irmãos e irmãs em Cristo, graças por mais uma oportunidade que estamos reunidos para podermos ouvir do Verbo Divino, para poder trocar um abraço gostoso com os irmãos, para poder nos fortalecer com a doutrina da obediência a Deus. Graças a Deus por tudo. E lembrando aos irmãos para colocarem os celulares no silencioso, aqueles que ainda não o fizeram, para que a gente possa, numa só voz, sem nenhum impedimento, sem nenhum atrapalho, levantarmos o nosso pensamento ao Senhor para a reunião de hoje. Peço que os irmãos se ponham de pé para a gente fazer a abertura da reunião. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, e por sua santa e onipotente vontade, declaramos aberta a nossa reunião de hoje. E pela vontade de Deus, vamos cantar juntos o hino da obediência a Deus. No livretinho é o número 1. Procurando
Podemos sentar, pela vontade de Deus. Enquanto o pessoal toma assento, Rosângela, por favor, encosta a porta, porque eu acho que o ar-condicionado está ligado, senão o ar-condicionado também foge todo. Tá bom, assim já está bom. Agradecendo também, primeiramente a Deus, é claro, né, que é a raiz, o motivo pelo qual nós estamos vivos, respirando para cada vez mais um dia, o motivo pelo qual nós estamos reunidos hoje no Templo Santo André. Agradecendo ao Bardel, também da comunidade de São Leopoldo, do Templo São Marcos, que está aqui nos ajudando com os cânticos hoje. E agradecendo a cada irmão e irmã em Cristo que pôde ouvir esse chamado que faz Deus às nossas consciências e puderam estar presentes hoje aqui no Templo Santo André. É sempre motivo de muita alegria quando a gente consegue se reunir como igreja e a gente consegue estar juntos para a reunião espiritual, quando a gente consegue estar juntos para ouvir do Verbo Divino e a cada reunião aprender um pouquinho, né? Como a gente diz sempre, às vezes a gente escuta uma reunião inteira e às vezes é uma frase, duas, é um trechinho que parece que fala muito forte com a gente. E está tudo certo, é assim mesmo. Às vezes a gente vai assistir uma reunião e parece que a reunião inteira é para a gente, mas isso é com a consciência de cada um, é o próprio Cristo que mora em nós, fazendo Ele próprio a sua absorção dos conhecimentos e nos conduzindo de degrau em degrau nessa jornada da evolução espiritual. Muito contentes, pela vontade de Deus, pela presença de novo do irmão Favorino aqui conosco. Passou uns dias de luta, né? De hospital, de tratamento, ainda está se cuidando, mas graças a Deus, o irmão Favorino e a família, como todos os demais irmãos, né? São colunas que nos ajudaram para que o Templo Santo André pudesse estar. Hoje a gente chega aqui, ele está pronto, né? Aparentemente está tudo certo, mas a gente não pode esquecer de olhar lá para trás, tantos irmãos que nos ajudaram. Desde às vezes no final de semana, em vez de estar descansando com a família, a gente vinha para cá de madrugada, cedo, com chuva ou sem chuva, para poder levantar o Templo Santo André. Que esse é um trabalho que eu sempre digo, é de todos os irmãos, de todos aqueles que puderam ajudar, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, mas é um trabalho de toda a Irmandade. Então, graças a Deus por esse espaço, por essa casa de oração que a gente tem hoje aqui. Eu também quero, pela vontade de Deus, hoje, para em embocadura da reunião de hoje, falar com os irmãos sobre união. Eu vinha durante a semana, nas minhas orações, refletindo e pensando como é importante quando a gente consegue caminhar juntos. Eu não estou falando só do casamento de duas pessoas que se unem para formar uma família. Estou falando dessa união que transcende o sangue, dessa união que ela é espiritual, que nos aproxima. Que aqui tem, se nós for olhar a história de cada um de nós aqui presentes, e eu posso estender isso para quem está nos assistindo pelo canal da Obediência, se nós for olhar a nossa história, nós viemos de famílias diferentes, de sobrenomes diferentes, de genealogias diferentes. Mas quando a gente consegue perceber a necessidade da união espiritual ao seu, estarmos juntos, reunidos espiritualmente, a gente já tem dado passos importantes nesse caminho da evolução. E daí não importa o sobrenome, não importa o sangue, importa esse sentimento espiritual que nos une, que nos aproxima de Deus. Isso é que realmente importa. E quando a gente fala de união, eu queria abrir aqui no Salmo 133, que tem é um salmo que fala muito forte sobre a característica, a necessidade e os benefícios da união. E o salmista diz assim, no Salmo 133, do versículo 1 ao versículo 3, um trechinho bem pequenininho. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Como é bom quando a gente vive em união. E a gente pode começar numa análise, numa reflexão, começando por dentro de casa. Por mais que quem vive junto sabe que tem algum momento, dentro do relacionamento familiar, que é preciso trocar ideias e com opiniões divergentes às vezes. Que um acredita que tem que ser assim, o outro acha que tem que ser assado. Não tem nada errado nisso. A questão é saber ponderar as opiniões divergentes, a questão é saber sentar para construir junto
é uma oração a Deus, pedir a orientação de Deus, qual é o caminho que a gente segue. E a gente tem visto em muitas famílias, especialmente da Lei de Liberdade, que não tem diálogo, que não tem nada de diálogo e que às vezes acontece uma coisa atrás da outra, um problema atrás do outro, um empecilho atrás do outro, nem bem levanta de um tombo, já está caindo outro. Cuidado para a gente não se deixar contaminar por essas coisas do mundo. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, a começar nessa união íntima de nós com o Criador, essa união íntima e espiritual de nós com o Espírito Divino. Que esse Espírito Divino possa morar em nós. A gente fala do Espírito Crístico, né? Que o Espírito Crístico possa morar em nós, possa vir fazer em nós morada e operar em nós tanto o querer, quanto o fazer, quanto o pensar. Que todos os nossos atos possam estar inspirados pela vontade de Deus. E a partir do Salmo 133, tem um trecho que o professor Ugarte também fala sobre união, na página 115, que também é importante e é oportuno a gente relembrar a Irmandade, porque a gente está vivendo um momento tão bacana de união, não só aqui dentro dessa comunidade, mas com as demais. A gente já agora, olhando para trás, alguns anos atrás, nós conseguimos reunir várias comunidades, praticamente todas, para celebrar os 80 anos da igreja. Logo vamos estar chegando nos 90, quem sabe a gente consiga, inspirado na melhor união, quem sabe a gente consiga fazer um grande evento dos 90 anos também. Tivemos aí agora a união das comunidades, que nós estamos fazendo um trilhar junto, o Templo São Marcos, o Templo Santo André, o Templo Santo Estevão, uma união de administrativa, porque nós também temos que estar alinhados com aquilo que a legislação brasileira nos orienta. União, com algumas diferenças, está tudo certo, ninguém pensa igual. Os níveis de consciência críticas podem ter diferenças um para o outro, e está tudo certo, não tem nada errado nisso. União, como por exemplo agora, as comunidades se uniram para poder fazer uma nova impressão do livro As Duas Grandes Leis Espirituais. Eu vou dizer, talvez para o Templo de Santo André ia ser muito difícil fazer a impressão sozinho. Para outro templo, São Marcos talvez, Passo da Areia, seria difícil fazer uma impressão de 1.000 e tantos exemplares sozinho. As 5 comunidades se uniram, o Templo Santo Estevão de Porto Alegre, o Templo São Marcos de São Leopoldo, o Templo Santo André aqui de Portão, o Templo São Pedro, a Sociedade de Filosofia Transcendental de Novo Hamburgo e o ponto de pregação Passo da Areia, para poder se cotizar e ir à gráfica, fazer uma tiragem maior do livro e fazendo uma tiragem maior para que o preço unitário diminuísse. E graças a Deus já tem uma nova safra de livros, foram mandados imprimir mais 1.300 exemplares e logo nós estaremos recebendo os exemplares que encomendamos para também ter aí à disposição da comunidade. E que a gente possa, num valor muito simbólico, valor só para dizer que não é dado de R$15, é o valor que a gente vai repassar o livro, para que a gente possa considerar, especialmente quando Deus falar no teu coração, de repente presentear alguém com um livro, As Duas Grandes Leis Espirituais, ele vai ser fácil acesso, acessível, para você poder comprar um exemplar a mais ou 2 a mais, para poder fazer presente para alguém que você sentiu que tem interesse em saber um pouco mais sobre a doutrina. Isso é importante demais. E através desses 5 templos, não dá para esquecer que também essa nova impressão chegará no ponto de pregação de General Câmara, no ponto de pregação de Pinheirinho do Vale, especialmente a maior quantidade para Moçambique. Um trabalho maravilhoso que Deus tem nos chamado para fazer nesse tempo em Moçambique. Então, que a gente possa estar unidos sempre, hermanados sempre, com esse sentimento crístico, desde de mim comigo, de mim com a divindade em mim, mas de mim com a minha família, de mim com as pessoas que Deus me colocou como companheiro de jornada, de mim com os irmãos da igreja, de mim com toda a comunidade. E é assim que tem que ser. E o professor Ugarte, na página 115, ele diz: os que escutarem esta minha voz, unam-se e estendam essa doutrina por toda a terra, o meu verdadeiro evangelho para salvar o mundo. Aqui está a união de novo, né? Os que escutarem esta minha voz, que é a voz do Espírito Santo, a voz divina, a voz de Deus,
Unam-se. Nós temos que estar unidos, nós temos que estar emanados realmente. Unam-se. E aí, então, depois de unidos, possamos estender a doutrina por toda a terra, como, por exemplo, agora, chegando em Moçambique, graças a Deus. Então, que a gente possa também lembrar dessa união, como é importante essa união para a igreja. E fecha dizendo: os que estiverem fé, aqueles que tiverem fé, ouvirão o meu verbo, lhes falarei e confirmarei ser esta a minha doutrina verdadeira. Separe-se cada um de suas próprias ideias, deixa para trás as ideias do mundo, deixa para trás as ideias ou preconceitos que a gente adquiriu desde então. E como se fôssemos um menino que nada sabe, obedeçamos a Deus em todos os nossos atos dentro dos mandamentos e estatutos do Senhor. E a promessa diz, é dele, e eu virei ao seu encontro. Eu, Cristo, eu, a divindade, virei ao seu encontro, e farei morada em vós. Eu dou graças a Deus por esse primeiro momento de união da igreja, de união, de parceria, de caminhar juntos. E de imediato, então, já passo a palavra para as companheiras que vão estar hoje junto comigo usando a palavra. Primeiramente a irmã Lourdes Ortiz, num segundo momento a irmã Claudete, depois a palavra retornando para mim, pela vontade de Deus, para o encerramento. Então, com a palavra a irmã Lourdes. Deus conosco, irmãos. Graças a Deus por mais uma reunião espiritual aqui, nós unidos, pela vontade de Deus. E um abraço aos irmãos que nos assistam no canal da Obediência. Hoje eu tirei um trecho da Bíblia, a primeira epístola do apóstolo João, capítulo 834. A eficácia da oração. O que a gente está sempre praticando, né? Toda hora, todo momento, né? Mentalmente, como a gente às vezes não pode, às vezes está trabalhando, né? A gente faz mentalmente, quando as pessoas precisam, e também a todos os irmãos, né? Que sempre nossa, como é que se diz, nossa obrigação, que estamos na obediência a orar uns pelos outros. Então, eu tirei um trecho da eficácia da oração e depois tirei uma reflexão da eficácia da oração. Essa é a confiança que temos em Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém ver seu irmão cometer algum pecado que não é para a morte, oraremos por ele. E Deus dará vida para aqueles que não pecarem para a morte. Há pecados para a morte, e por esse não digo que nos orem. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está sujeito no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus nos deu o entendimento para conhecermos a que é verdadeiro e no que não é verdadeiro. Isto é em seu Filho Jesus Cristo, que o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhos, guardai vós dos ídolos. Então aqui vemos uma parte da eficácia da oração. Que nem o irmão falou ali, a união é muito importante entre os irmãos, e a união também temos a oração junto, né? Estamos sempre em oração uns pelos outros. E eu tirei uma reflexão da eficácia da oração. A prece
sincera, fervorosa, feita por um justo alinhado em Deus, ela é caracterizada com a vontade divina, perseverança, buscando sempre intimidade com Deus. Então, na oração buscamos a intimidade com Deus, mas sempre para o bem. Deus nos ouve e nos dá respostas, orando de coração e não por motivos egoístas, ou seja, alinhado com a vontade de Deus e não a nossa vontade própria. A Bíblia nos ensina o poder da oração, uma conexão com Deus capaz de trazer paz, cura e milagres, que muitas vezes as pessoas acham impossíveis, mas para nós que estamos no caminho da obediência, que sempre estamos em oração, com fé, sabemos que Deus nos ouve e faz os milagres acontecerem. Tiago 5,16 e Mateus 21:22 enfatizam que a oração fervorosa do justo é poderosa e que crer ao pedir resulta em respostas. Orar gera alívio e confiança na vontade divina. Os salmos são uma fonte de orações, abrangendo louvores, lamento, súplica e confiança. Destacam-se o Salmo 5, a oração matutina. Salmo 34, buscar ao Senhor, e Salmo 102, oração na angústia. Eles ensinam a nós clamar e agradecer a Deus em todos os nossos momentos. A oração de joelhos demonstramos humildade e intensa súplica a Deus. Como exemplo, Daniel orava 3 vezes ao dia de joelho. Então, irmãos, aqui quando faço a minha oração de joelhos, para mim, graças a Deus, a resposta sempre é imediata. Não que não se ajoelhar, nem cada um tem o seu critério se ajoelhar, né, cada um que pode se ajoelhar. Mas eu, sempre que dobro meu joelho, para mim, na minha fé, a resposta é muito, muito eficaz, é muito rápida. Mas a oração, todas as orações, tanto fazem mentalmente, a gente fazer mentalmente também quando é pela vontade de Deus e não a nossa vontade, como diz ali, não pelo nosso egoísmo, e sim pela vontade de Deus, somos atendidos. Às vezes somos atendidos na hora, às vezes demora um pouco, tudo é no tempo de Deus. Mas a oração e a união é muito eficaz na obediência. Eu, no primeiro momento, agradeço por essa oportunidade, pela vontade de Deus. Eu passo a palavra à irmã Claudete. Deus conosco, irmãos. Agradecemos a Deus por mais uma vez, mais uma oportunidade de estarmos juntos, né? Agradecemos também a Deus pela companhia dos irmãos do canal da Obediência junto conosco. E sabemos que não tem distância essa obediência, né? Não tem fronteira. Onde estivermos, orando uns pelos outros, ali está a igreja, né? A igreja não é essas 4 paredes, a igreja é onde estarmos reunidos. Somos a igreja. Então agradecemos a Deus por estarmos mais nesse momento. Esses momentos são especiais, eles são para sempre, né? Todos os momentos aqui que passamos nesta vida física, elas são importantes. Mas esses momentos espirituais, elas são eternas. Aqueles momentos materiais, eles vão passar, né? Esses aqui jamais. Ele fica gravado no nosso coração, na nossa mente e jamais vamos esquecer. E é isso que nós vamos levar para a eternidade, né? Nós temos a nossa data de validade, não adianta, nós sabemos que tal dia foi dito para nós ir embora daqui, nós chegamos àquela data e vamos sair daqui na data marcada por Deus, né? Então,
Não adianta ter pressa de sair ou querer ficar mais. E esse tempo que nós temos aqui, que é curtinho, vamos procurar, pela vontade de Deus, obedecer a Deus dentro de tudo bem, né? Irmão Gervásio estava falando no início, né? E às vezes parece que a pregação é pra gente, né? Começa a falar e o irmão tá falando para mim mesmo. Isso não é ruim, isso é uma coisa boa. Porque no momento que eu penso, o irmão está lendo o Evangelho, está lendo as duas grandes leis espirituais, sabemos que tudo isso que está escrito é porque é real, né? Então isso é bom, é sinal que eu estava ligado, né? É sinal que eu estava atento na pregação, eu estou prestando atenção e aquilo me tocou, né? Então não é nem uma coisa ruim, é boa, né? O irmão falou, é para mim, então eu vou me alertar. É um despertar para mim, tá no Evangelho, desperta tu que dormes, né? Levanta-te diante dos mortos, e Cristo te ressuscitará. Esse dormindo que às vezes estamos, né? Meio que sem perceber e dá uma tocadinha assim no nosso coração e nós começamos a nos acordar, a nos alertar para ver onde é a nossa realidade mesmo. A nossa realidade não é aqui na matéria. Nós estamos aqui só de passagem, né? Estamos dando uma passada aqui para que o espírito, nosso espírito, evolua mais, aprenda mais. Mas não vai ser eterno aqui, né? E esse tempo aqui, cada um que aproveite da melhor maneira possível que puder, né? A irmã Lourdes também estava falando sobre a obediência e a negação, né? São os principais, as palavras são os principais meios de nós obedecer a Deus, fazendo a obediência a Deus, dentro de todo bem, né? E negação da nossa ilusória vontade, que é essa vontade humana que é ilusória. A gente pode até, nem precisa ser muito estudioso, né? A gente vai ver que tudo que nós passamos lá 15, 20 anos atrás, né? Passou. Não tem mais aquele motivo de nós estar festejando ou lembrando. Podemos até lembrar, mas passou, não volta mais, né? Então, o que fica para sempre é isso que nós temos que pensar hoje. A nossa vida é espiritual. Somos espíritos, né? São Paulo fala, né? Não vivo mais eu, mas o Cristo vive em mim. E é esse dia a dia que nós vivemos. Eu tenho que dizer as palavras da obediência todo dia. A obediência é no nosso campo experimental, né? Estávamos falando no carro, eu e o irmão Gardel hoje. É no campo experimental, é todos os dias. Todos os dias é um teste para nós. Ou é no trânsito, né? É na escola, ou é na nossa própria casa mesmo, né? Com os nossos familiares, ou é no próprio serviço. Todo dia tem que passar por alguma experiência para ver se a gente já está preparado, né? Para reconhecer. Isso não é livre. Não é livre. Nada é livre nesse mundo. Não é por tua vontade que tu está falando. Para qualquer coisa que estiver acontecendo na nossa vida, isso serve. Então, essa é a negação da vontade humana. Ninguém é livre para dizer qualquer coisa que seja para nós revidarmos alguém, né? Nosso Senhor Jesus Cristo diz que nós temos que mostrar o outro lado da face. O outro lado da face é esse. Mostrar que nós somos livres. Que ninguém faz nada por sua própria vontade. E reconhecer isso não é tão fácil assim. Humanamente nem conseguimos mesmo. É impossível. Mas a cada dia que oramos de manhã, que oramos de noite, pedimos a Deus que nos dê esse entendimento, né? Que nos dê essa fortaleza para que possamos olhar com este olhar divino a cada situação que se encontra, acontece. Agora mesmo a irmã Luiz estava falando nos pedidos, né? Nós oramos a Deus para que nos dê
essa fortaleza, nos dê essa compreensão, que possamos olhar com os olhos divinos, porque esse olho material ele só vai enxergar defeitos, né? Só vai enxergar coisas que podemos criticar. Ele é ilusório, esses olhos humanos ele quer ver perfeição. E nós não somos perfeitos, não vamos ser perfeitos nunca nesse mundo, né? O único perfeito é Deus, e é esse que mora dentro de nós, que nós temos que cada dia mais alimentar dentro de nós, né? Eu gostaria de também compartilhar com os irmãos algumas palavras que o professor Ugarte também deixa aqui no seu livro, para que conseguimos entender, né, essa obediência que ele trouxe, nosso restaurador da obediência, né? Então ele diz assim, lá na página 218, ele diz assim, ó: teríamos que escrever volumes e mais volumes para comprovar os benefícios que nos trazem as práticas da obediência e da negação, né? Foi o que foi falado no início já. Então, identificada nessa doutrina, tendo recebido não tendo recebido ela dos homens, e nem dos espíritos dos homens, nem saído ela de mim mesma, diz ele, darei a conhecer ao público algo da minha consciência vulgar a esse respeito da negação. Então, o professor Ugarte também dizia, né, dele mesmo nada tinha, se não fosse enviado dos céus, de Deus, né? Pela vontade de Deus que faríamos a obediência. Nunca pensamos que o homem, eu, Claudete, faz alguma coisa. Nós não temos vontade própria. Se tivéssemos até, como nós falamos, né, parávamos de respirar, ficávamos sem respirar até o tempo que nós não fizéssemos mais. Nós não temos essas condições, né? Então nós não somos livres. Nós respiramos até o momento que Deus tira nossa respiração. E assim por diante, todas as coisas, não temos nada, né? Aí ele diz assim, não me considero dono em absolutamente de nada, nada possuo, sou o mais pobre dos homens, não tenho corpo, não tenho nada material, e mais ainda no sentido metafísico, careço da inteligência, não tenho memória, não tenho faculdades criadoras da mente, porque de nada dessas coisas materiais e espirituais fui criador. Olha só, né? Que humildade. Pois se eu e todas as coisas existentes, nos dois aspectos da criação universal, considero que o único dono, o único que tem a posse verdadeira, o único Senhor dos céus e da terra é Deus. Nada adiantamos com festas pomposas, com grandes regozijos e externos louvores neste dia glorioso para o mundo, se não lembrarmos unicamente e rememorar os detalhes históricos referentes ao nascimento de Jesus Cristo. Ele fala sobre Natal, Páscoa, né? Nada adiantaria nós festejar se não soubéssemos o que nós estamos festejando. Hoje é comércio, né? Hoje é só na vida comercial. Então nós temos que elevar nosso pensamento, realmente ver o que é o nascimento de Cristo, né? Em cada um de nós. Não tem nada a ver com ninhos, né? Como todos os irmãos sempre comentam, né? Tu pode comer doce, tu pode comer chocolate, tu pode... Não é proibido na doutrina. Mas que não se apegamos nessa situação, nesse dia para dizermos que estamos festejando alguma coisa, né? Então, é um outro sentido espiritual. Aí ele diz, nada adiantamos com festas pomposas, nós temos que lembrar isso. Algo mais ainda, em concordância com o relato bíblico. Nosso Senhor Jesus Cristo foi ordenado eterno sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, grande sacerdote contemporâneo de Abraão, a quem Jeová, não tendo outra coisa maior para jurar, jurou por si mesmo,
e de que entre a sua descendência viria ao mundo, o Salvador dos homens. Porém, Abraão pagou dízimo a tão grande sacerdote, do qual o apóstolo Paulo escreveu, dando uma ligeira ideia da grande elevação espiritual de Melquisedeque, da qual nos disse, sem ascendência nem descendência, sem princípio, sem fim de dias, foi feito sacerdote eterno. Então, Deus é poderoso para fazer todas essas coisas, né? Nosso Senhor Jesus Cristo também, né? Ele cita lá mais tarde, lá quando... Aqui eu acho que está nessa página aqui, quando chamam ele, né? Estão chamando ele lá, quando ele está dando o discurso, a tua mãe e teus irmãos estão te chamando, né? E ele diz, quem é minha mãe, meus irmãos? Estende a mão. São todos aqueles que obedecem a Deus, aqueles que praticam a obediência. Esses são nossos irmãos. Esta é a nossa família verdadeira, né? Na realidade. Identicamente, nosso Senhor Jesus Cristo não se considerava filho da carne. Não conhecia parentes, como está comprovado com as suas palavras. Ele disse daí, quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Esses sim são minha mãe, meus irmãos e minha irmã. Este mesmo é o critério do Espírito imortal que vive em nós, que vive em mim, diz o professor, e que naturalmente desejo que todos os homens, que todos os seres humanos pudessem compreender e praticar, vencendo os critérios materiais do seu estado de identificação do espírito com o mundo físico. A obediência e a negação do Cristo, novamente ele repete, né? A obediência e a negação do Cristo são as bases fundamentais para a nossa entrada no reino de Deus. Nem todo o que clama Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. A essa entrada no reino dos céus não é pós-mortem, diz ele, não é depois que nós desencarnamos. Podemos entrar no reino dos céus aqui mesmo. Parece impossível para alguém, né? E nós já estamos no reino do céu. Estamos entrando já no reino do céu com esse pensamento divino, de obediência a Deus. Nós estamos já nos preparando pela vontade de Deus para essa entrada, né, irmãos? A essa entrada do reino dos céus, não é pós-morte, podemos alcançar estando todavia morando neste mundo físico, como expressam os apóstolos e os discípulos das primeiras igrejas, cumprindo-se nelas a promessa do divino Nazareno, quando disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ele é o Espírito Santo, o Paráclito, que seria enviado do Pai para ensinar-nos todas as coisas. O que fica confirmado com essas palavras, ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos conduzirá de verdade em verdade, de triunfo em triunfo, de glória em glória, como pelo Senhor o Espírito. Então, isso está em São João, acho que está escrito, né? Ele não citou aqui, mas é. Aquele que o ama é aquele que obedece, né? Se nós amamos a Deus, nós vamos obedecer a Deus. E o que é obedecer a Deus? Não é simplesmente dizer, eu amo a Deus. Obedecer a Deus é reconhecer o poder de Deus naquelas mínimas coisas, irmãos. E um irmão gosta muito de falar isso, né? Eu vou tomar meu café pela vontade de Deus. Eu vou me alimentar hoje pela vontade de Deus. Eu vou para o trabalho hoje pela vontade de Deus. Nós afirmando isso, fica muito melhor a nossa vida. O dia fica mais leve, fica mais tranquilo, porque estamos reconhecendo uma vontade de Deus em todas as coisas, né? Não vou porque eu quero, eu vou pela vontade de Deus.
E é isso que ele está se referindo. Se para o Senhor não existe acepção de pessoas, praticamos os princípios básicos da obediência e da negação pregados pelo divino mártir do Calvário. Todos poderemos comprovar a veracidade, a sublimidade da santa doutrina do Pai e aproveitar com toda a sua magnitude tão grande conhecimento que nos eleva a uma condição jamais imaginada por nós. E aí ele cita mais uma passagem que diz: coisas que olho não viu, o ouvido não ouviu e que jamais subiram ao coração do homem são as que Deus tem predestinado para aqueles que o amam. Então, foi escrito, o professor escreveu no Correio do Povo, dia 25 de dezembro de 1948. Então, se ele disse, coisas que olho não viu, ouvidos não ouviram, são as coisas que, e olhos não viram, né? São coisas que Deus tem preparado para todos nós. Todo aquele que procura obedecer a Deus, todo aquele que procura praticar essa obediência, Ele tem preparado para nós. Porque o olho que Ele está falando, coisas que o olho não viu, é aquilo, o olho material veja alguma coisa. Ele está falando do olho espiritual. São as manifestações, né? São as revelações, são tudo aquilo, são aquele reconhecimento quando enxergamos que não é livre, que não tem força nenhuma, né? Que aquela emanação não tem força para vir contra algum de nós, pela vontade de Deus, por causa das nossas orações, por causa da nossa fé, porque acreditamos que Deus é que faz todas as coisas. Então, essa é a negação da vontade humana. Ninguém pode. E nem Pilatos respondeu para Jesus, né? Pilatos disse, não sabe que eu tenho poder para te crucificar, tenho poder para te prender? E ele disse, foi simples ele dizer. Parece simples, né, irmãos? Mas, tu não tinha poder nenhum se de cima não fosse dado. Foi um reconhecimento da vontade divina. E Jesus, com todo aquele poder, ele podia dizer, olha, apaguei ele na hora, né? Ele foi tão humilde que ele negou, ele disse, não teria poder nenhum. Ele negou a vontade do Pilatos e ele ficou bem quietinho, né? Então assim é as coisas. Quando acontece alguma coisa que não é muito bom para nós, pedimos a Deus que nos dê compreensão. Ele está dando essa experiência para nós passar, né? Para que reconhecemos a vontade de Deus e crescemos. Quando reconhecemos e passamos por diversas e diversas experiências, né? Nos fortalecemos espiritualmente e aquilo não tem mais valor. E quando não tem mais valor, enfraquece, nem tenta nos derrubar. É assim que funciona. Então, irmãos, eu agradeço muito a Deus por mais esse momento, né? Mais essa oportunidade de podermos estar aqui, né? Juntinhos aqui no canal da obediência, né? E esse luzeiro todo junto de nós. Agradeço muito a Deus. Deus conosco, passa a palavra ao seu irmão Gervásio, pela vontade de Deus. Graças a Deus, né, por tudo que já ouvimos. Graças, mil graças a Deus. É a união, né, que nós falávamos no começo. Como é bacana estar unido espiritualmente. Bacana ver agora aqui a Maria Luísa, né, estava brincando na mesinha ali. Até hoje eu fui mandar uma mensagem, falei Maria Helena, confundi com a Helena de lá, né? Isso, né, Helena? Manuela. E depois também aqui, o Nicolas está aqui conosco também, né? Coisa boa, né? Luiz, coisa boa, pessoal unido. Esse sentimento espiritual é o que nos une, é o que fica mais forte para todos nós, viu? Quero passar rapidamente aqui, antes do encerramento, alguns avisos importantes. É importante a gente lembrar também que nós estamos formando a nova diretoria. Então, a gente já tem uma diretoria anterior, a gente está contatando com a Irmandade, mas eu quero dizer a você que se você quer participar, não importa que nem falamos antes de família, de sangue, não importa isso. Você quer participar, quer ajudar,
tendo mais de 18 anos, você pode, depois me procura ali. Gervásio, eu quero ajudar, quero estar junto aí com essa nova empreitada. Me chama depois da reunião ou me chama no WhatsApp durante a semana e está tudo certo, tá? Quero comunicar também que é muito importante que as crianças estejam no templo, tá? Não tem importância alguma conversinha como está saindo aqui agora, o Santiago, não tem importância nenhuma, mas eu quero fazer aqui um agradecimento às mães e aos pais, porque são vocês que trazem os pequenos no templo. Se vocês não trouxerem, eles não vão vir no templo. Se vocês não trouxerem, eles não vão ter o hábito de ter essa presença, com essa união conosco no templo. E quando a gente vê as crianças junto conosco, os jovens, como aqui está o Eduardo também, que está terminando o ensino fundamental, que quando os jovens também estão conosco, a continuidade da doutrina se dará através desta nova geração. Um dia nós olhávamos para trás, nós falávamos, eu e da Alvania alguns dias atrás, um dia a gente olhava para trás e dizia assim, eram os velhos que tocavam a doutrina, né? E hoje a gente está quase que numa linha de frente aí. Então que a gente possa agradecer a Deus sempre, trazendo essa reverência a Deus, né, em todas as coisas, e entender que esse sentimento de união, que nem a Claudete disse, naquela frase que Jesus perguntou, quem é que são minha mãe e meus irmãos? Quem são eles? Todos aqueles que fazem a vontade de Deus, como Jesus Cristo disse. Então, essa é a nossa grande família espiritual. Essa é a grande união que nós temos que estar unidos e irmanados sempre. Também lembrando aqui dos pedidos de oração que chegaram até nós, tá? Os irmãos lembrem de estar levantando o pensamento a Deus, pedindo pela irmã Raquel Reis, que esteve hospitalizada, acho que já está de alta em casa, né, Rosângela? Já está de alta em casa, mas lembrem de orar por ela para que a recuperação, pela vontade de Deus, possa transcorrer bem. Também quero aproveitar, me tocar pelo coração aqui, lembro de orar pelo Luiz, que está aqui, a mãe dele faleceu há poucos dias também, né? É um momento difícil que fica o vazio, né? Que a gente lembre de orar para Deus, pedir que dê a ele e a família toda fortaleza para poder superar esse momento que é sempre mais complicado para a família, porque a gente ainda está na matéria, a gente ainda é matéria, então a gente também sente disso, sente essa falta, essa ausência, mas com a compreensão, né, Luiz, que existe um reino superior, existe um mundo espiritual que é muito maior que tudo isso que o nosso olho humano, como a irmã Claudete falou, tudo isso que muito maior que o nosso olho humano possa enxergar. Também me lembro agora de uma situação, lembro de orar pelo irmãozinho Eduardo, que está aqui, estava com um pouco de febre, um pouco gripado talvez, não sabe o que é, né? Um pouco amolado. Lembro de orar um pouco pelo irmão Eduardo também. Pedir oração também à irmã Eli e o esposo Ladair. A irmã Eli teve que ir ao médico essa madrugada, não estava bem. Lembro de orar também pela irmã Daniela e a Gabriela, as filhas do Júlio. Tem alguma perturbação espiritual que em alguns momentos atrapalha, né, Júlio? Que Deus possa estar à frente ali para poder tirar fora qualquer sentimento ruim, qualquer espírito ruim, e as meninas possam estar sempre bem. Não é demais lembrar, está aqui conosco o irmão Favorino, mas ele tem sempre todas as reuniões orando e pedindo por ele, que Deus possa continuar dando essa recuperação maravilhosa, que logo possa estar 100% recuperado também. E agora, final da tarde, também chegou a oração, pedido de oração do irmão Nicolas, pela Natasha, a companheira dele, já nos visitaram aqui, pela gravidez, que parece que é uma gravidez que está com algumas complicações. Então lembre de orar por esses irmãos, lembre de orar por toda a igreja. Se você não lembrar o nome, ora por toda a igreja e peça que Deus faça em cada um de nós, segundo a sua santa e onipotente vontade, que é disso que nós precisamos. É disso que nós precisamos. E compreendendo que quando passamos por alguma prova, este irmão também passa, as irmãs, os irmãos, quem está nos assistindo pelo canal da Obediência, eu sei que passa também. Não é porque nós estamos já na doutrina da obediência a Deus, chamados para esse maravilhoso caminho, que a gente não vai passar por algumas lutas e provações. A gente também vai passar, Donides, uns de um jeito, outros de outro jeito, mas nós vamos passar por algumas provações. Então que a gente possa pedir a Deus o amparo da sua fortaleza para compreendermos que tudo isso que porventura nos acontece para que a gente possa aprender alguma lição daquilo que estamos passando. Qual é a lição que nós temos que aprender disso que está acontecendo agora comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Lembra o aluno na escola? O aluno na escola chegou ao final do ano
se ele não conseguiu captar e aprender bem todas as matérias, no final do ano ele repete de ano. Vai ter que o ano que vem repetir de novo. Vai repetir. Na vida espiritual, tudo que nos acontece é muito semelhante. Nós somos iguais a alunos que estamos numa grande sala de aula que é a vida humana, que é essa experiência material que nós estamos passando. Então, se nos acontece alguma coisa e a gente não buscar em Deus o entendimento, o esclarecimento para poder superar e aprender as lições que aquele fato quer nos ensinar, possivelmente a gente vai ter que passar por um fato similar, não pelo mesmo, talvez, por um fato similar novamente, até que a gente aprenda as lições necessárias para a gente poder ir evoluindo de degrau em degrau rumo à nossa casa espiritual. Eu dou graças a Deus aí por tudo isso que a gente hoje ouviu, sabe, que é tão bacana a gente estar reunido como igreja, porque a gente sempre aprende, como foi dito. Às vezes é um pedacinho da reunião que fala forte, muito forte com a gente. Às vezes é uma reunião inteira. E que disse a irmã Claudete, está tudo certo. Está tudo absolutamente certo. E que bom quando o próprio Cristo em nós nos faz refletir, a partir de uma palavra que a gente escute, nos faz refletir, mas eu podia, quem sabe, fazer isso diferente. Isso que eu estou fazendo não está legal. Ou isso que eu estou fazendo está certo, eu preciso fazer um pouco mais. Ou eu preciso chamar para mim a responsabilidade de também fazer alguma coisa pela obra de Deus. Que nem agora, por exemplo, tem 2 irmãs ali atrás, na cozinha, preparando o alimento que nós vamos depois, o alimento material que nós vamos consumir depois. E graças a Deus pela vida delas também. Até quero te desafiar, para você que está sempre conosco, daqui um pouco, na outra reunião de 16 de maio, próxima janta, quem sabe algum outro casal se levante para preparar o alimento. Hoje, graças a Deus, com a ajuda do Robson e da Marielle, mas quem sabe algum casal, não importa o que vai fazer de menu, porque o principal motivo é a reunião espiritual. A principal motivação é estarmos reunidos para ouvir a palavra de Deus. Então, o alimento que for sair ali, pode ser uma galinhada, pode ser um carreteiro, pode ser um salchipão, enfim, pode ser um cachorro quente como hoje, está tudo certo. Que a gente possa, mais pessoas possam se voluntariar para a gente poder ir construindo juntos a história aí do Templo Santo André. E eu quero fechar a prédica lembrando os irmãos das práticas, né? Muito importante, muito mais do que estar ouvindo atentamente a palavra de Deus e estar praticando, fazendo tudo pela vontade de Deus, como disse a irmã Claudete. Pela vontade de Deus eu vou tomar café, pela vontade de Deus daqui um pouco a gente vai saborear um cachorro quente, pela vontade de Deus a gente vai pegar o carro, vai dirigir, vai trabalhar, vai vender, vai estar, sabe? Tudo pela vontade de Deus. Levanta o pensamento a Deus e faz isso. Mas lembra das práticas que nos foram ensinadas por primeiro. Eu te obedeço, Pai meu. Eu te obedeço, Pai meu. Eu te obedeço, Pai meu. Deus meu, eu faço a tua vontade. Deus meu, eu faço a tua vontade. Deus meu, eu faço a tua vontade. Eu sou a vontade de Deus. Eu sou a vontade de Deus. Eu sou a vontade de Deus. Que a gente possa devagarinho ir anulando e deixando para fora de nós tudo aquilo que é do mundo e que pertence ao mundo e que no mundo ficará, para que possa habitar em nós então esse sentimento crístico, essa luz divina, como foi cantada no hino antes da reunião, que essa luz divina possa habitar em nós, operando em nós grandes coisas, que é para isso que nós estamos aqui, como igreja, como comunidade cristã primitiva, praticando a doutrina da obediência a Deus, como irmãos e irmãs em Cristo, os que estão presencialmente, os que estão nos assistindo pelo canal da obediência, unidos, união, porque sem união não existe expansão da doutrina na face da terra. O professor já dizia, aqueles que me amam, unam-se e depois estendam a doutrina na face da terra. Então que possamos estar cada vez mais unidos nesse sentido, para que a gente possa seguir fazendo o nosso trabalho, levando adiante, pela vontade de Deus, levando adiante a doutrina da obediência a Deus. Eu peço que os irmãos se ponham de pé, para nós, pela vontade de Deus, fazermos a nossa oração de encerramento. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, pela vontade onipotente, reunidos pela vontade de Deus, temos fé que o Senhor está aqui no meio de nós, conforme o Senhor mesmo disse. Quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. E todos aqueles que veem e ouvem são testemunhas dessa verdade.
Senhor Cristo e Pai Santíssimo, te pedimos por todos os teus instrutores e aspirantes a instrutores, que o Senhor possa falar na boca de cada um deles, dando a cada reunião as mensagens que precisam ser entregues, Pai. E que o Evangelho do Reino e o seu conhecimento chegue a todos aqueles que estão inscritos no livro da vida. Fortifica, Senhor, as colunas para a edificação da tua igreja na face da terra e mandes novos trabalhadores para a sua seara. Desperta, Senhor, mais trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Senhor, conceda-nos o dom da fé, o dom das obras, para que possamos trabalhar em bem da tua obra. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os siglos dos siglos. Amém. Senhor Cristo e Pai Santíssimo, te rogamos por todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo, presentes ou ausentes, por todos os lugares da terra onde se encontrem fazendo a sua santa vontade e invocando unicamente seu Santo Espírito. Te pedimos pelos que se acham enfermos, Senhor, tanto espiritual quanto materialmente, por todos que pediram oração, Pai. Que o Senhor os ampare, melhore, se assim for da sua vontade. Fortifica, Pai, cada um de nós, os membros deste corpo, e nos dê a cada dia mais o sentimento da união, essa união espiritual que é tão importante para que possamos seguir caminhando rumo a Ti, Pai. Que o Senhor possa nos amparar sempre. Te pedimos pelos irmãos que viajam, para que todos nós possamos ir e vir sem nenhum impedimento, pelos nossos parentes segundo a carne, Pai, por todos os governos da terra, para que nós possamos ter tempos favoráveis de paz e de democracia para continuarmos levando adiante a Tua doutrina. Especialmente, Pai, pelo rebanho desta localidade aqui no Templo Santo André, como das demais comunidades de obedientes a Deus, onde quer que se encontre. Proteja, ampare, Senhor, livrando a nós todos das ciladas do inimigo. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os siglos dos siglos. Amém. Senhor Cristo e Pai Santíssimo, nós te pedimos, Senhor, o perdão, e os que puderem se ajoelhem. Te pedimos, Senhor, o perdão de todos os nossos pecados, rebeldias, desobediências, quer consciente ou inconscientemente, que nós tenhamos praticado. O Senhor é poderoso, Pai, para nos iluminar com o seu Santo Espírito e para nos reconduzir novamente no seu santo caminho. Senhor, tira de nós qualquer emanação do mundo material, nos ajuda, Pai, a transcender o mundo material para que possamos gradativamente ir indo no caminho do espiritual. Ensina-nos, Pai, no dia a dia a praticar cada vez mais a Tua obediência a Deus. Nos dê, Pai, a memória para que possamos, em diferentes momentos do dia, possamos lembrar de fazer as coisas segundo a Tua santa vontade. Afasta de nós, Senhor, qualquer sentimento negativo que o Senhor saiba que não convém. Seja o ódio, seja a raiva, seja a inveja, a faleria, a língua dupla, qualquer coisa, Senhor, que o Senhor sabe que não convém estar conosco, que o Senhor nos ajude, retire para bem longe de nós. E só nos acompanhe as melhores virtudes descidas do Onipotente, a paz, o amor, a longanimidade, a paciência e também a Tua obediência a Deus, Pai, para que nós possamos seguir com passos direitos, caminhando até o fim. Livra-nos, Pai, de todas as pragas descritas no Apocalipse de São João, todas as tormentas de chuva, de pedra, de vento, as guerras, as pestes, as epidemias, as inundações. Protege esse Teu pequeno rebanho, Pai, que unido a Ti, se esforça para caminhar em prol da doutrina da obediência a Deus. Se esforça por caminhar para esse aprendizado tão importante que é o aprendizado espiritual. Dá-nos cada dia mais de Ti, Pai, para que possamos compreender, conforme a irmã Claudete lembrou, aquela fala de São Paulo em Gálatas 2:20, vivo já não eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os siglos dos siglos. Amém. De pé pela vontade de Deus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, como nos céus, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes, Senhor, na tentação,
mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Podemos sentar, pela vontade de Deus. Enquanto as meninas passam ali a coleta, eu quero aproveitar esse intervalinho para perguntar: tem alguém que nos visita hoje aqui no Templo Santo André pela primeira vez? Manuel, né? Qual é o sobrenome, Manuel? Rodrigues. Manuel Rodrigues. Dornelles Rodrigues. Dornelles Rodrigues. Veio lá da região de Palmitinho, né? Palmitinho. Isso aí, o Manuel, que é Do templo da Julugarte. do templo da minha professora Júlio Gatti, templo de Júlio Gatti, isso aí. Da linha de Julugarte. É o Manuel, que é pai da Lisane, né? Avô da Maria Luísa, e tá aí. Já aproveitou a mesinha nova que a gente, pela vontade de Deus, recebemos a doação da irmã Andréia. Já aproveitou a mesinha nova para poder brincar. E nós temos que ver depois, mulheres, vocês que trazem as crianças pequenas, se vocês acharem que a mesinha seja melhor colocada no fundo, a gente consegue reorganizar o tempo para isso. Vocês vejam o que fica melhor, tá? Aí vocês têm essa autonomia para poder, para as crianças estarem conosco no tempo e poderem se ocupar um pouco mais, pintando, desenhando, que é o objetivo ali. Então, já findo ali a parte da coleta, eu quero dizer que esse é o momento do compartilhar, esse é o momento que a gente abre a palavra para os irmãos, para as irmãs em Cristo, que queiram dar a sua fala, o seu testemunho, que possam fazer agora o uso da palavra pela vontade de Deus. Meu esposo tem um testemunho para dar. Irmã Jacira, falando ao seu, fala, qual é o testemunho? Eu falo o milagre que eu... Qual é o milagre? Na surta, levanta. Eu estou dizendo, eu vou agradecer todos os irmãos da igreja, o Senhor, que ela está em casa, mas ela ainda está fazendo o exame, mas está bem. Graças a Deus, toda oração que fizer, ela está bem. Ela está agradecendo tudo. Graças a Deus. Um abraço para todos vocês. Amém. Assunta é aquela irmã que pediu oração várias vezes, Assunta Karate, lembra? Um mês em coma, já estava com a passagem quase que comprada para o outro lado. Eu era para ir para lá e eles não deixaram eu ir, porque não adianta. Quando não é a hora, né? Se é para ficar mais um pouco, quem sabe, quem sabe a Assunta Karate precisa vir praticar a obediência ainda. Quem sabe, se for essa a vontade de Deus, está aí o caminho. Mais algum irmão ou irmã quer dar o seu testemunho? Irmão João Luiz. Na vontade de Deus, parece aquele triângulo de luz espiritual, seguidamente eu vejo. Graças a Deus. Um triângulo espiritual de luz, Pai, Filho e Espírito Santo, né, os três aspectos. Também quero agradecer, aproveitando, Manuel primeiro, por favor. Queria agradecer para a minha filha que está aqui, que foi batizada no galpão do Vicente Aires, lá em Palmitinho. Aqui está A irmã Cecília. a irmã Cecília, a Jacira, a gente foi em arte junto. E é uma felicidade para mim hoje encontrar aqui o Alceu, Favorito, o Alceu. Eu lembro de mim, eu sou filho do Chino Rodrigues, lá Eu de me lembro Vitória. dele, sim. E é uma paz lá, trazer a minha filha que me trouxe na igreja. Pela vontade de Deus, eu parei de trabalhar. Sexta-feira fez 8 dias. Aposentou? Não, eu estava aposentado desde 53 anos, só que eu enterrei a cabeça no serviço e me esqueci da igreja, me esqueci de tudo, só queria dinheiro, só isso aí que eu queria. Agora minha filha está me cuidando, pela vontade de Deus. Graças a Deus. O irmão, teu pai aqui, o teu pai era vizinho, teu pai era vizinho. Que Uma coisa felicidade boa. de encontrar os irmãos aqui, os que são conhecidos, meus irmãs também. É uma bênção de Deus, E olha, pela vontade de Deus. graças a Deus. E olha, o Chino Rodrigues foi um grande trabalhador lá, do seu jeito, da sua maneira, pela doutrina, viu? Praticante da doutrina, uma família lá daquela região de Pontinho. Que bom que está conosco agora. Persevera nesse caminho firme, venha sempre, junto com a Lisane, junto com a Maria Luísa, venha sempre que puder. E se Deus tocar no coração de fazer alguma coisa pela obra, o Templo Santo André está à disposição para a gente fazer muita coisa junto. Mais algum irmão, irmã em Cristo, queira dar seu testemunho? Irmã Lourdes. Agradecer por nosso bom pontinho, feriado, voltamos, tudo certo, como no tempo lá. E passeando e fomos, a gente teve um lugar, graças a Deus.
Graças a Deus. Foram no feriado de Páscoa? Sim. Conseguiram prestigiar o baile de Páscoa lá? Não fomos no baile, fomos só na... Fomos mais para minha sogra mesmo, nós fomos na reunião. Graças a Deus. Graças a Deus, tudo certo. Graças a Deus. Mais algum irmão, irmã? Eu também quero agradecer a Deus. O Chino falou da infância, lembrou que o tempo que ele e o pai, está aqui meu pai João Luiz, o tempo que eles eram gurizotes, né? Hoje são jovens há mais tempo, né? Isso aí. Isso aí. Aqui pregou muito aqui também no Templo Santo André. Quero agradecer pela vida dele, fez 83 anos essa semana, que Deus possa continuar dando essa lucidez, dando saúde, dando essa energia, essa vitalidade para, se for a vontade de Deus, ficar muito tempo conosco ainda. Pela vontade de Deus. A professora Lídia está aí também, olha, obrigado pela presença de todos. Mais algum irmão ou irmã queira dar o testemunho? Então, pela vontade de Deus, vamos nos colocar de pé para encerramento da reunião. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, nós te agradecemos, Pai, por mais esse momento especial em que estamos reunidos como igreja, com a presença de alguns irmãos que há tempo a gente não via, com esse laço recuperado, Senhor, de união, que é o tema da reunião de hoje. Que o Senhor possa continuar nos inspirando a cada dia mais, Senhor, da Tua memória, para praticarmos a doutrina da obediência a Deus, mas para vivermos em união, já dentro de casa, da minha casa, de mim comigo espiritualmente, de mim com meus familiares, de mim com aqueles que o Senhor me colocou como companheiros de jornada, de mim para com os irmãos da igreja, que nós possamos viver em paz, em tranquilidade e união sempre, porque isso é terreno que deixa tudo favorável para que a doutrina possa continuar se espalhando, se expandindo e alcançando a outras pessoas. E agora, Senhor, despeça-nos em paz, depois nos leva em tranquilidade de volta aos nossos lares, nos dê um momento fantástico, Senhor, de convivência junto aos irmãos, nos saborear o cachorro-quente, e que nós possamos continuar falando sobre a doutrina num momento mais informal. É isso que nós te pedimos. Em nome de nosso Senhor Jesus o Cristo, Deus Pai Onipotente, e por sua santa e onipotente vontade, declaramos encerrada a nossa reunião de hoje. Que Deus esteja conosco por todos os ciclos dos ciclos. Amém.